Somos agradecidos ao bendito Deus pelo cuidado e provisão dele sobre nossas vidas. Não sei se você tem essa impressão, essa sensibilidade. Em cada dia, eu e você desfrutamos, usufruímos do cuidado, do auxílio, da orientação, direção de Deus. Nós precisamos. Instrução que vem dele, auxílio. A dona Célia não está bem, ela não estava de manhã, mas a dor de cabeça intensificou à tarde. Tudo indica que ela está com dengue, provavelmente a chikungunya. A dor forte. Nós temos orado, antes de sair para o culto eu orei com ela. Nós vamos estar lembrando em oração. Não sei se é aquele mosquitinho que a picou lá na chácara Cantinho do Céu. A chácara tem esse nome. Nós estávamos lá e havia vários pernilongos circulando por lá. Eu consegui me desviar de alguns, mas ela ainda no caminho, quando estávamos retornando, disse para mim: um pernilongo me picou. Eu espero que ele não seja do partido da dengue. Mas parece que tudo indica que esse pernilongo era um pernilongo da dengue. Creio ser este aí que a acometeu. Mas vamos estar orando por ela. Sentimos a falta dela e ela é uma pessoa que com bastante empenho e dedicação toca o teclado. A gente sentiu falta hoje à noite do som do teclado, nessa parceria dela com a Esther e o Ernesto Júnior no grupo de louvor, o Felipe também na direção musical, nos ajudando, auxiliando no tempo de louvor, que é um momento muito importante, onde o louvor é o momento de preparação para o tempo da mensagem, que introduz o culto, este nosso conjunto no tempo da adoração ao Senhor, ok? Nós vamos estar nesse momento agora vindo para o tempo do ensino e pregação da palavra do Senhor. Estamos na série de estudos que começamos já há algum tempo, fé, amor e esperança, ou fé, amor e esperança. Aliás, eu coloquei na ordem, na primeira menção minha aqui agora, fé, amor e esperança. Embora das três, o amor sobressai como aquela virtude que permanecerá por todo o tempo. A permanência do amor é eterna. Um dia não mais teremos a necessidade da fé, os acontecimentos que agora nós esperamos serão realidade, mas desses três, o que vai permanecer é o amor. O amor é muito importante. O nosso Deus, ele é amor. E do Deus que é amor para os seus, chamados por ele em Cristo Jesus, para viver uma vida em novidade, uma nova vida, o próprio Deus derramou pelo Espírito Santo para os seus o amor divino, o amor ágape. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, todo o capítulo, não muito extenso, direto, ele apresenta a excelência desse caminho, o amor. É um caminho excelente, mostrando a necessidade, a importância, a natureza e a permanência do amor. 3 divisões que nós podemos colocar no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Nós vamos ler todo o capítulo, essa porção da palavra de Deus. Estamos estudando sobre a natureza do amor. Para hoje vamos começar estudando: o amor não se irrita. E aí nós já vamos direto para o terreno, para o assunto que envolve a ira.
algo que todos nós, dia após dia, temos que lidar com a ira. Entender que ira é essa, que o amor não tem. Porque a Bíblia nos ensina, no livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 11, que Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Porém, no entanto, Tiago, na sua epístola, quando ele, no capítulo 1, está escrevendo a carta, inicia a carta, falando sobre provações, dificuldades enfrentadas por aqueles crentes, ele entra até na questão da tentação, como que surge, como que se dá o pecado, como que o pecado é concebido. E ele vai então, no versículo 19, portanto, fazer uma conclusão de todo o teor do texto que ele está apresentando, para dizer: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai expressar em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós vamos agora ler capítulo 13 e a nossa mensagem na natureza do amor, lado negativo, o amor não se irrita. Coloquemos-nos em pé, nós que estamos aqui, para essa leitura do capítulo 13. Eu já não consigo memorizar tão facilmente quanto eu memorizava quando jovem. Mas a gente vai lendo e vai familiarizando com o texto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Percebe você a necessidade, a importância do amor? Tudo que eu e você intencionarmos e nos entregarmos a fazer deve ser feito em amor. Fora disso, não tem sentido, não tem proveito algum. Natureza, agora versículo 4, ele fala então: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar nesse momento. Que de Deus tenhamos, na obra do Santo Espírito, cada coração, cada pessoa aqui, debaixo da obra de Deus, para o entendimento da palavra hoje à noite.
Deus eterno e bendito, nós já nos apresentamos perante o trono da graça do Senhor hoje à noite, já temos orado na introdução do culto, sabedores de que é um momento muito importante e queremos rogar, ainda que nada mereçamos do Senhor, mas por graça e misericórdia, rogar o auxílio que vem do Senhor, o entendimento da palavra que precisamos e que vem do Senhor, a capacidade para que eu venha pregar, ser usado instrumento, que eu tenha a capacidade que vem do Senhor, a minha própria não serve, usa-me Deus, capacita-me, e que o texto que nós estamos estudando, o assunto que estamos tratando, que temos tratado, seja de grande importância para cada pessoa, dos que aqui estão e dos que pela transmissão recebem a preleção, a pregação da palavra do Senhor. Também oramos pela obra de conversão, pessoas vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Oramos com gratidão nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu estava pensando assim, antes de vir para o púlpito pregar hoje à noite, eu estava pensando assim, o Ernesto vai trazer com certeza aquele copo d'água que ele coloca ali em cima do púlpito para que durante a mensagem eu venha molhar a garganta. Eu pensei, mas eu tomei tanta água à tarde que eu fiz uma lubrificação tremenda. Não sei se você viu que eu tive que ir ao banheiro ainda há pouco. Mas quando eu vi o copinho que ele colocou, sob medida, tá certo, tá bom. Esse tanto aqui tá ótimo. Menos de 100 ml, dá para hoje, menos de 100 ml. Com o tanto que eu tomei, com meio litro que eu tomei, 100 ml, menos de 100, tá ótimo. Obrigado, viu? Tá? Confesso que me surpreendi. Eu tinha no meu pensamento que a Maria Júlia estava em Jataí. Jataí ela não tá aqui. Já tá aqui. Veio e nem avisa pra gente que tá vindo. Quer fazer surpresa mesmo, não é? Ainda bem que olha que eu sofro do coração, hein? Mas não vou ter um piripaque, porque de repente achando que ela lá estava, ela está aqui. Eu fiquei contente em vê-la chegando. Faz tempo que a gente não tinha esse tempo dela aqui conosco. Faz tempo, não faz? Eu já nem lembro mais quanto tempo já que ela está lá, já faz algum tempo. Mas é bom tê-la aqui hoje à noite. O Mateus também, juntamente com ela. O amor não se irrita. Eu passei a semana toda pensando a respeito da questão da ira. Eu confesso para você que essa questão de estar irado, irritado, indignado, nervoso, é uma questão séria. Basta você dormir mal e você já está com a possibilidade de acordar e ter pelo seu dia, um dia que você começa o dia mal-humorado, irritado. As mulheres, incrível, como que isso pode ser tão fácil ou tão facilmente vem a cometer as mulheres. Hoje o dia amanheceu tão lindo, ensolarado, mas eu não estou bem. Até medicamentos com efeito colateral pode trazer irritabilidade para você. Você ficar irritado, indignado com facilidade. E aí o apóstolo Paulo diz assim: o amor não se irrita. É o amor. E quando ele invade o nosso ser, vai acontecer algo que vai nos ajudar
a entrar na onda do amor assim, porque do contrário, a ira, na sua carnalidade, porque a ira é um dos aspectos das obras da carne. Você vai encontrar a ira mencionada em Gálatas capítulo 1. Capítulo 1 não, capítulo 5. Que capítulo 1? Capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19 e 20. Na lista das obras da carne, vai estar lá a ira. E a Bíblia torna para nós essa questão da ira um assunto sério. Cuidado com pessoa irada. Nós vamos tratar sobre isso hoje à noite. Ira é algo perigoso. Pode levar o indivíduo a consequências trágicas, terríveis, devastadoras. Deixe-me dizer algo para você. O Dr. Martin Lloyd Jones, nós tivemos um médico aqui de manhã hoje no culto, Tiago. O Dr. Martin Lloyd Jones, médico e pregador, pregador da palavra de Deus. Não é da nossa época, não. Ele faleceu em 1981. Mas ele escreveu alguns livros. Dentre os livros por ele escritos, Pregação e Pregadores, Pregadores e Pregação. Eu até ia trazer aqui, mas não, acabei desistindo de mostrar para você esse livro. Mas o Dr. Martin Lloyd Jones foi quem disse: antes do cristão fazer alguma coisa, ele é alguma coisa. Antes do cristão fazer alguma coisa, ele é alguma coisa. Quando nós pensamos em amor, não é difícil percebermos que o amor apresentado em 1 Coríntios capítulo 13 está relacionado com traços de caráter dos filhos de Deus. Traços de caráter. Então, para que eu e você venhamos desenvolver no ato de fazer, é preciso que isso seja alguma coisa. Antes de fazermos alguma coisa, é preciso ser alguma coisa. É preciso que este amor seja uma realidade na nossa vida. Que tenhamos este amor. Que este amor tenha sido algo que, sendo derramado por Deus, pelo Espírito Santo, está na nossa vida. Temos esse amor. E aí então, é o próprio Espírito Santo, porque eu e você, ou seremos encontrados andando no Espírito, ou andando na carne. Porque há um combate, há uma militância, uma luta. E a quem nós sujeitarmos, vai evidentemente estar no controle. Ou o Espírito Santo, ou a nossa natureza carnal pecaminosa. Então o amor está relacionado com traços de caráter. Caráter é aquilo que distingue uma pessoa da outra, que destaca quem você é. E este estudo trata justamente da característica comum que todos temos de nos irritarmos. Eu e você, todos nós temos essa característica. Estamos sujeitos a nos irritarmos, a ficarmos irritados. Por favor, não me irrite hoje à noite, hein? Você aí, presta atenção, não me irrite. Nós nos irritamos. Tiram a nossa tranquilidade.
Mas o texto diz: o amor não se irrita, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então este é o ponto que queremos focalizar nesse estudo. O amor não se irrita. Ok, mas você vai me dizer assim: pastor, nas Escrituras nós encontramos santos homens de Deus que foram movidos pela ira, pela indignação. Sim, é verdade. Nós encontramos nas Escrituras santos homens de Deus movidos pela indignação e pela ira. Dessa maneira, então, podemos nos questionar: será que a ira de 1 Coríntios capítulo 13 é de fato pecado? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, deixa claro para nós: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, quando vocês ficarem irados, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não pequem. Vai ficar irado? Cuidado, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Deixa aí a possibilidade aberta de que é possível irar e não pecar. Mas a irritabilidade, a ira de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, falando a respeito do amor, é ira pecaminosa. E é justamente esse tipo de ira que deve ser evitado por nós, por cada um de nós aqui. E a questão é tão interessante que a ira ela vai se manifestar na superfície. Mas lá dentro do coração vai ter um encontro da indignação e da ira. E quando a irritação está na superfície, no coração, lá dentro, encontra a ira e a indignação. E o alicerce, o fundamento para tais atos pecaminosos vão envolver o egoísmo, o orgulho e a insegurança. Já notou, por exemplo, que a pessoa ela vai de um nível, quando a pessoa chega a explodir, a romper ou a se irromper numa ira tal, houve um processo. Não é de um momento para o outro. Às vezes você fala algo com uma pessoa, ela dá uma resposta, mas aquilo ali foi algo que teve um aspecto crescente de intensidade. Então eu vou definir para você essa ira pecaminosa, e nós vamos fazê-la indo de um aspecto crescente de intensidade. Porque a reação de indignação, não que seja errado indignar-se, mas pode ter fundamentos, aí é que é a questão, pode ter fundamentos pecaminosos, e vai expressar de forma diferentes. Então nós vamos começar definindo a irritação pecaminosa. Eu vou mostrar exemplo na palavra de Deus para você. Primeiro, nós vamos começar então com um sentimento de indignação no coração. Um sentimento de indignação no coração. A indignação na língua portuguesa é um substantivo feminino. Esse substantivo feminino é relativo à ação ou efeito de indignar-se, ou seja, sentir raiva, desprezo e frustração por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Algo está acontecendo, uma ação ou efeito, e você então percebe que aquilo ali é algo ofensivo, injusto, incorreto. Você não aceita aquilo ali, você fica indignado, você se indigna. Começa por aí, um sentimento de indignação que ocorre no coração. Geralmente esse sentimento ele é manifesto sem que a pessoa fale nada, ela não vai verbalizar absolutamente nada. Ela viu algo, a inquietou, a entristeceu.
Ela considerou aquilo mexeu com a pessoa dela, mas ela não falou nada. Possivelmente ela não converse nada daquilo com alguém. Quer ver um exemplo interessante sobre isso? Abra sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Antes de lermos o versículo 8, vou pegar o contexto de 1 Samuel 18. Aqui, irmãos, é aquele momento. Deixa eu chegar primeiro aqui no meu texto. Deixa eu localizar o meu texto aqui. Aqui é aquele momento pós-guerra, pós-combate. Momento muito importante na história de Israel. Momento em que um jovem, destemido e usado por Deus, entra no campo de combate para lutar com um gigante. É o peso pesado contra o peso pena. Davi é o peso pena. E Davi foi em nome do Senhor, ele era um instrumento usado por Deus para derrotar Golias. Golias não sabia que seria derrotado por Davi, ele achava que ele ia ganhar a luta, porque na ótica humana, a luta já estava ganha por Golias. Davi não tinha a instrumentalidade, nem as armas e nem a estrutura para a guerra que Golias tinha. Mas a Bíblia nos mostra que Davi derrotou Golias. Saiu do campo de combate vitorioso, carregando a cabeça de Golias na mão. E aí no capítulo 18, versículo 7, a Bíblia apresenta o cântico das mulheres. As mulheres têm um cântico pós-guerra. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Que diferença de milhares para 10 milhares? Estavam cantando. Certamente Davi ouviu esse canto, muitos ouviram, mas só teve uma pessoa que, ao ouvir este cântico, indignou-se muito, não gostou nem um pouco do que ouviu. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra, que palavra? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Irmãos, uma frase no cântico das mulheres colocava Davi superior ao rei, a Saul. Ainda que aquilo não fosse a intenção de Davi, Davi estava sendo um instrumento usado por Deus, estava, como dizem por aí, na dele, mas as mulheres, ficaram impressionadas com o que havia acontecido, estavam cantando. Saul não apenas se indignou muito, mas pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Pronto, dá para ele o trono também. Cantem que ele vai ser o rei de vocês. Entenda, este é o início do procedimento que vai levar Saul mais adiante. Entender que ele precisa acabar com Davi. Todo teor do texto de 1 Samuel que segue adiante, Saul tornar-se-á um perseguidor de Davi. Ele irá ao encalço de Davi com a intenção
de matá-lo. Tudo começou assim. Teve um início, algo que tornou-se, no decorrer do tempo, intenso. Teve um ponto de partida. Ninguém fica indignado com ninguém por nada. Alguma coisa aconteceu de real. Não foi uma ilusão da mente de Saul. Não é que ele sonhou e era um sonho. Era real, era realidade. As mulheres cantaram. De fato, que ele havia ferido os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Estranho, não é? Porque Davi estava agora iniciando no campo de combate. Era um só que ele derrotou. Saul havia realizado um livramento em Israel. Lá no capítulo 11, você tem este relato bíblico sobre isso. Foi de grande valor, mas elas ficaram impressionadas. Absolutamente deram 10 milhares para Davi. Estava ali iniciando um processo que traria muito pesar, muito transtorno para Davi. Começava ali uma competição de Saul com Davi. E ele entendia que ele tinha que eliminar. Em alguns momentos ele nem chama Davi de Davi, ele chama Davi de o filho de Jessé. Nós entendemos, para nós aqui hoje à noite, algo pecaminoso, uma indignação, uma irritabilidade que não era proveniente do amor. Pelo contrário, deveria amar Davi como Jonatas assim tinha procedido. Jonatas, quando Davi volta, há uma ligação de alma de Jonatas e Davi, e Jonatas ama Davi. Em nenhum momento Jonatas teve problema que Davi iria sucedê-lo no trono, de forma alguma, porque isso vinha de Deus. O amor não se irrita. Não há espaço para a indignação de forma intensa vier a crescer. O amor vai eliminar, vai neutralizar. Num primeiro momento pode acontecer isso, mas você vai na ação do amor ter a obra do Espírito para enfraquecer este ato que quer crescer e ser intenso. Tem um outro camarada também na Bíblia, um outro indivíduo, que também se indignou com a indignação pecaminosa. Está percebendo? Você fica indignado e a sua indignação, a causa dela, está te levando ao pecado. Se Saul tivesse considerado assim, o que eu sou, o sou pela obra de Deus em mim, não sou extraordinário, tá certo, eu nem milhares eu feri. Não desse importância, não mexesse com o seu ego, iria adiante. Não ficaria depois com o crescimento da indignação, ganhando os outros aspectos, de chegar no quarto, que eu vou colocar, são 4 hoje à noite, ao ponto das consequências serem nocivas como foram. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Pouco mais adiante do texto de 1 Samuel, 1 Reis 21, 4. Deixa eu começar a correr aqui. Tá frio, dá para correr, não é? 21, 4. 1 Reis 21, 4. 1 Reis 21, 4. Já preguei sobre isso, tem uma mensagem sobre esse assunto aqui de 1 Reis, mas só para destacar. O rei Acabe, quando Nabote recusou vender-lhe a vinha, já preguei sobre isso aqui. E aí nós temos o versículo 4. Nabote recusa terminantemente vender a vinha para
a sua vinha para Acabe, e Acabe então, no versículo 4, diz lá, então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Mais uma vez aqui, algo que alguém falou. Lá as mulheres cantaram, aqui Nabote falou, não posso vender a minha vinha para você. A herança está na família. Já preguei sobre isso aqui. E ele então ficou indignado. Ele volta desgostoso e indignado. Irritado, aborrecido. Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Está indignado. Está dando lugar à ira. Primeiro processo, indignação. Ira pecaminosa. Estava cobiçando o que era do próximo, querendo para ele. E ainda por cima, desenvolve uma indignação, uma ira no seu primeiro estágio. E você sabe o que ocorreu por causa dessa indignação de Acabe, as consequências dessa indignação. A ira no primeiro estágio da indignação vem para o segundo estágio, que é um procedimento mais forte da irritação. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 7:9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga no seio dos tolos, dos insensatos, dos imprudentes, dos que não pensam. A ira abriga no seio dos tolos. Não te apresse a irar. Não tenha pressa em ficar nervoso, não. Não tenha pressa em ficar bravo. Não tenha pressa em explodir em ira. No primeiro nível, nós temos então essa inquietação, ela se manifesta. Você vê, por exemplo, que tanto no exemplo de Saul quanto no exemplo de Nabote, ele ficou indignado. A atitude dele demonstra isso. Até então ele não conversa. Ele não falou com alguém. Depois ele vai falar. Mas é aquele momento em que não é verbalizado, não é falado, não há uma linguagem verbal. Você sabia que o meu e o seu corpo, ele tem uma linguagem não verbal? Tem. É fácil perceber quando a pessoa está desanimada. Ela mostra isso para nós. Na sua linguagem corporal, o seu corpo. Você passa isso. Quando você está aborrecido, quando você está triste, quando você está desanimado, você passa isso com o seu corpo, com a sua atitude. Nós passamos. Está animado, está contente? Você passa isso. Quando você não está, você passa isso também. Então há uma linguagem não verbal. Então eles não falam nada. Mas qual é a linguagem não verbal de Acabe? Ele chega na casa dele, ele entra para o quarto, ele se isola e ele não quer comer pão. Por quê? Porque ele está indignado. Algo mexeu, irritou o seu ser. E ele sai, isola e não quer contato. Não quer nem comer. Já imaginou algo assim? Porque ele está indignado. Aí vem um terceiro nível, que é praticamente a ira. E esse terceiro nível, nós vamos entender isso com o que aconteceu com Caim, que levou Caim a matar Abel, ao ponto de tirar a vida do seu irmão. Ainda não é um nível mais crítico, mas é um nível do primeiro para o segundo, terceiro, já pesa mais. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 5. E você vai ver a linguagem corporal também de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Bem lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 4, 5.
Aqui nós temos o texto mencionando a oferta oferecida por Abel, que cumpria o princípio da oferta para agradar o Senhor, sacrifício de um animal, de um cordeiro, que foi sacrificado, e de Caim, que também trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não atentou para a oferta de Caim, mas para a oferta de Abel. E no versículo 4, cadê aqui, gente? No versículo 4, aliás, versículo 5, Deus não atenta para a oferta de Caim, não se agradou. Quando isso acontece, a Bíblia diz no versículo 5, irou-se Caim fortemente. E qual é a linguagem de expressão do corpo de Caim aqui no versículo 5? Descaiu-lhe o semblante. Houve uma mudança no semblante de Caim, por causa dessa irritação. A do irmão dele Deus atentou e a minha não. A do meu irmão Deus atentou e a dele não. E disse o Senhor a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, se você fizer a coisa certa, não é certo que será aceito? Oferece a oferta da maneira correta, vai ser aceita. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E aí Caim vai ter um momento de encontro com Abel, e a Bíblia diz que estando ele no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Quando o semblante dele descai porque ele irou fortemente. E essa ira intensa dele leva ele a ficar contra o seu irmão. E não ficar contra, não apenas ficar zangado, aborrecido, mas ele mata o seu irmão. Uma pessoa irada, uma pessoa fortemente irada, ela pode chegar às mais terríveis e trágicas consequências. É o que alguns chamam, eu perdi a cabeça. Eu estava violentamente irado. E tem gente que ainda provoca a pessoa irada. Mostra que você é competente para fazer tal coisa. A Bíblia diz assim, a palavra, a resposta branda. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pelo contrário, não vai provocar. Você vem quente, a pessoa está quente, você vai brando. Água fria com água quente, muda-se a temperatura da água quente. E Caim mata o seu irmão. Primeiro a Bíblia mostra essa questão. Ele se ira. Eu tenho um outro exemplo também, mas indo para um outro estágio agora. Um outro estágio. Você vê a indignação, é crescente, a irritação, da irritação vem a ira, um estágio mais forte, e da ira nós temos o furor. O furor não é algo que é facilmente resolvido, é algo pesado, o furor é pesado. A Bíblia relata para nós, no seio familiar de Jacó, Jacó teve 12 filhos. Abra para mim lá em Gênesis 49. Gênesis 49. Gênesis 49 é aquele momento que Jacó abençoa os seus filhos, todos eles. Para cada filho, ele tem uma menção
que ele faz, de acordo com o viver com o pai durante o tempo que eles viveram, que eles estiveram com o pai. O pai agora está prestes a morrer, está findando os seus dias, e ele vai abençoar os filhos, e ele menciona algumas coisas dos filhos. Jacó teve 2 filhos, que dentre os filhos de Jacó, não houve maior furor do que desses 2 filhos que Jacó tivera. Lá no versículo 5, ele vai falar sobre esses 2 filhos. Simeão e Levi são irmãos. A sua espada são instrumentos de violência. Por que está dizendo isso? Vamos lá para o versículo 6. No seu secreto conselho não entre minha alma. Eu não quero ter participação em algo que eles fizeram. Jacó está dizendo isso aqui, ó. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Eu não concordo com o que violentamente eles fizeram com a espada. Porque no seu furor, na mais intensa forma de ira, de irritabilidade, de indignação, daquilo que o amor não é, mataram homens e na sua teima arrebataram bois. O que Jacó quer dizer com isso aqui? Aliás, o versículo 7, maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Não foram abençoados pelo Pai no tocante a este feito que eles realizaram. Vamos entender qual foi o feito. Quando eu e você lemos Gênesis capítulo 34, é todo um capítulo que vai descrever um acontecimento triste e a maneira como este acontecimento foi trabalhado de forma a contornar a situação com respeito à filha, a única filha de Jacó, chamada Diná, que foi por um estrangeiro chamado Siquém, daquela terra onde Jacó estava chegando. Ela foi desonrada por Siquém, que era filho de Emor. E só que o Siquém amava Diná. O que ele fez não foi certo, mas ele gostava da moça, ele a amava. E ele foi então buscar ocasião para casar-se com Diná. E diante do pedido dele, Jacó apresentou o pedido para os irmãos. Lá em Gênesis 34, depois você vai ler em casa sobre isso. Jacó conversou com seus filhos, com todos os seus filhos, expôs a questão. Algo ruim havia acontecido, Diná havia sido desonrada. E Simeão e Levi participaram do acordo. Qual era o acordo? Eles até impuseram um acordo difícil para Siquém, para o povo de Siquém e para o seu pai. Porque eles queriam se unir, fazer uma aliança. Vocês tomam as nossas filhas e nós tomamos as filhas de vocês. Em casamento, vamos fazer uma união. Mas os filhos de Jacó falaram o seguinte, só com uma condição: que seja circuncidado todo macho. Aí nós faremos acordo com vocês. E o Siquém e o seu pai aceitaram o acordo. E todos foram circuncidados. E o casamento, a união aconteceu. Mas em dado momento, passado algum tempo, o Simeão e Levi, de forma sutil, sorrateira e inesperada, atacou e matou Siquém, seu pai, o povo dele, despojou o gado, trouxe algo horrível para Jacó, porque Jacó falou: nós somos poucos, o que vai acontecer de mim agora? Mas Jacó não concordou com o que eles fizeram.
E agora ele vai mencionar aqui, mas a causa foi o furor, o intenso furor. Eles não aceitaram o que aconteceu. Embora tivessem feito acordo, eles vingaram. Foi algo errado da parte deles. E Jacó diz que maldito seja o seu furor. Jacó não os abençoou neste ato que eles assim procederam, que é o quarto nível da ira, o furor. E quantos não procederam semelhante a Simeão e Levi? Irados, tomados de uma ira que os levou a vingar, quando a Bíblia nos ensina que a vingança é do Senhor. O amor não se irrita. Se estivermos na ação do amor de Deus em nós, nós iremos amar de forma que não daremos espaço, ocasião para a ira pecaminosa. Não foram abençoados no que fizeram. Pelo contrário, não tiveram nem sequer a aprovação do Pai. Quebraram o acordo, agiram com injustiça. Trazendo para nós esses fatos, até porque nós temos ainda alguns pormenores para tratarmos, falando a respeito do amor não se irrita, a irritabilidade, a ira, é algo sério conosco, é algo sério. Quando nós estamos nos entregando à ira, devemos ser tardios para irar, porque a ira não opera a justiça de Deus. Você pode ficar indignado contra algo que é ofensivo, injusto, mas irai-vos e não pequeis. Semana que vem nós vamos falar sobre Moisés, que por causa da ira, ele pecou, trouxe consequência ruim sobre si, no momento de ira. Precisamos terminantemente dessa obra, desse agir do Espírito Santo. Você vai lá ver lá os aspectos do fruto do Espírito. É um fruto com vários aspectos. Não tem espaço para ira. A ira é um estado emocional? Sim, é um estado emocional. Nós não temos controle sobre a ira, mas Deus tem. Deus tem. A ira de Deus é ira santa. Não é ira pecaminosa. A nossa ira pode se tornar pecaminosa. Pode ser egoísta, orgulhosa, insegura, invejosa e vai trazer danos para nós. Vai trazer danos para nós. Eu até me lembrei agora de uma esposa de um pastor que ela foi para o culto com ele, de carro para o culto com ele. Morando a 1 quilômetro longe da igreja. E de repente, antes que o culto acabasse, a esposa do pastor levantou e foi embora. O pastor pensou que a esposa estava indo embora. Cadê minha esposa? Pastor, sua esposa foi embora. Mas como foi embora? Ela veio comigo, de carro. Ela foi embora. Vai entender. Aí ele ficou esperando quando ele chegasse na casa dele, que a esposa dele pedisse perdão para ele. Aí ele chegou, foi conversar com a esposa, e pela resposta que ele deu, ele já disse, eu até saí de perto porque você conhece o ser humano. A ira vem. Entendeu? Mas depois eles acertaram e ela pediu perdão para ele da forma, da maneira dela e coisa assim. Eu estava numa palestra esses tempos atrás, eu vi um palestrante e uma moça atrapalhando terminantemente a palestra dele. Eu falei, ainda bem que ele é psicólogo, porque se é outro indivíduo no lugar, você perde, você fica irritado, você fica indignado. Tentando apresentar algo e a pessoa atrapalhando. Lá em Stanton, Virgínia, nos Estados Unidos, 2 pessoas tiveram morte instantânea. Porque estavam
durante a pregação, atrapalhando o pastor, e ao ponto que o pastor parou de pregar e orou. E aquelas duas pessoas, quando ele falou amém, caíram mortas. Fico imaginando que naquela igreja ninguém mais se entregou a tal situação. Serviu de exemplo, de lição. Mas nós estamos sujeitos às mais diversas situações. E como vamos relacionar? Como vamos lidar com isso? Como vamos lidar com isso? Por mais que a pessoa seja calma, controlada, ela vai deparar com momentos em que você vai ficar indignado, você vai ficar irritado, a ira vai se manifestar, o furor vai se manifestar. E como agir? Se você agir na carne, como os exemplos que eu mostrei aqui agiram, as consequências são carnais, diabólicas, contrário daquilo que é a obra do Espírito Santo, que é trabalhar em nós o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Percebe você que todas essas pessoas mencionadas na Bíblia com a questão da ira pecaminosa tiveram atitude errada. Não foram abençoadas pelo que fizeram. Pelo contrário, nem Jacó aprovou e mencionou, e Deus fez Jacó mencionar sobre os seus filhos, Simeão e Levi. Talvez depois dessa mensagem de à noite, você nunca vai esquecer que dentre os filhos de Jacó, Simeão e Levi eram os mais furiosos, foram os mais irados, que tinham sangue quente, e agiram, e como agiram, perderam bênção. Trouxeram consequências ruins, entraram para a história dessa forma. Maldito seja o seu furor. A ira violenta que tiveram. E quantas pessoas entraram historicamente nas suas vidas como a consequência da ira? Eu tenho problema com a ira, você tem problema com a ira. Todos nós temos. Muitas vezes nós somos confrontados de maneira que a pessoa vem já irada. E você precisa realmente respirar fundo e tentar, às vezes nem falar nada, é só ouvir ali com a expressão de controle. Você está tentando se controlar, contando 1, 2, 3. Você vai ser confrontado, você conta 1, 2, 3, para você não dar vazão a uma ação iracunda, irasciva. Você vai, de forma pecaminosa, agir, quando você deveria agir no Espírito. Por isso que a resposta branda desvia o furor. E o entendimento do homem vai reter a sua ira. Provérbios 19, 11 fala sobre isso. O entendimento do homem retém a sua ira. Quanto mais você medita, estuda, se envolve, observa na palavra de Deus, ora sobre a questão, tá? Deus, como todos têm problema, eu tenho, alguns estão recebendo maior controle do Espírito, eu preciso do controle do Espírito no tocante à ira, senão a carne se manifesta, e as obras da carne, a Bíblia descreve que são manifestas e mostra as obras da carne, e é algo terrível. Então nós chegamos a uma parte aqui do estudo, principalmente quando diz o amor não se irrita. Sério, o amor não se irrita. Não se irrita e não vai irritar os outros. Não vai provocar a ira nos outros. Ou você nunca leu assim, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. É sério isso. Não fala dos filhos, fala dos pais, porque o pai tem autoridade sobre o filho. Ele não pode agir com abuso de autoridade. É tão sério quanto a falta ou o desacato à autoridade. É tão sério quanto o desacato à autoridade ou o abuso de autoridade. Então nós vamos ter
sabedoria para lidarmos. E sejamos sinceros, nós precisamos. Não somos sábios neste aspecto. Precisamos aprender com o Senhor. Por isso que fala assim, leia a Bíblia, medite, ore, busque a direção de Deus para a sua vida, para que você não fique na carne e não venha sobre você as consequências, porque tem consequências. Toda semeadura tem a sua colheita. Você vai receber, você vai colher. Diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Então tem gente que vai ter uma grande tempestade de colheita, porque está semeando vento. A nossa vida é uma consequência da semeadura e da colheita. Nós colhemos, tá? Ou seremos abençoados, ou traremos maldição de Deus sobre nossa vida. Nós queremos ser abençoados. De repente você pode estar se colocando na situação de ser alguém maldito. Em vez de bênção, maldição sobre a sua vida. Por rebeldia e desobediência. Não tente você começar no caminho errado para chegar no caminho certo, que não vai chegar. O caminho errado vai sempre te levar para o lugar errado. O caminho certo se leva para o caminho certo. Ok? Coloquemos-nos em pé nesse momento. Vamos orar. Tá. Eu tenho um outro meu lá que é diferente. O Felipe está mostrando aqui. Se eu mostro assim, a letra vai ficar ao contrário. Esse é do Felipe aqui, do Dr. Mark Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. É um livro que ele escreveu. Ele foi considerado um dos melhores pregadores da época contemporânea. E alguém disse que ele refutaria tal afirmativa. Lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, este homem de Deus, que morreu em 1981. Dr. Mark Lloyd Jones. É um bom livro este, Pregação e Pregadores. Obrigado, Felipe, Ele foi lá pegar o livro, não esqueceu do livro do Dr. Mark Lloyd Jones. Vamos orar nesse momento. Precisamos, em cada momento da nossa vida, sermos ajudados, auxiliados por Deus. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela autoridade, pelo poder da palavra do Senhor, por esse assunto que estamos tratando hoje à noite. Ó Deus, o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor trata conosco. A tua misericórdia se renova a cada dia a causa de não sermos consumidos. Porém, Senhor, nós hoje à noite começamos a falar sobre um assunto difícil, que requer toda consideração nossa, porque a nossa vida, nós facilmente podemos estar de maneira pecaminosa, irando, dando espaço a essa ira que vai trazer consequências ruins para a nossa vida. A indignação pecaminosa, a irritabilidade, a raiva, o furor. Tocamos em alguns exemplos na palavra do Senhor. Ó Pai bendito, que nós possamos, todos nós aqui, levar este estudo, essa mensagem hoje à noite para o dia a dia da nossa vida, observando as situações, buscando a compreensão, a sabedoria que vem do Senhor para lidarmos com os mais difíceis momentos em que facilmente podemos estar irados, com raiva, com indignação, que na verdade podem tornar ou são situações pecaminosas em que iremos pecar contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados nessa área, ó Deus, nos ajude
que haja um desenvolvimento em nós, na prática, no viver, que possamos estar levando em consideração isso para o dia a dia da nossa vida, que possamos buscar o auxílio que vem do Senhor, desejar a obra do Santo Espírito e poder ter aquela percepção no momento de situação complicada, difícil, de respirarmos fundo, pensarmos na palavra do Senhor, pensarmos na obra do Santo Espírito e entender que nós não somos nada, não merecemos nada, não somos importantes e que o Senhor tem uma direção do Senhor para que possamos agir. Eu oro por isso e me coloco diante do Senhor hoje à noite. Ao Pai, também oramos por todos quanto entraram nesse culto hoje à noite. O Senhor conhece cada situação, cada problema, ó Pai, e cuida de nós com aquele cuidado que vem do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus nos conceda uma abençoada semana.